Saudações terráqueos. Então, vamos à parte 3 da resolução do exame de 2014 da UEM. Então, temos aqui o exercício número 35, onde dá-nos uma reação química em equilíbrio e dizem que foram introduzidos 1,5 moles de tetróxido de nitrogênio em um reator de 2 litros e a concentração no equilíbrio do dióxido de nitrogênio é de 0,060. Então, pede-nos o kC. Então, já que foram introduzidos 1,5 moles, com esse número de moles podemos calcular a concentração inicial. Então, a concentração inicial de tetróxido de nitrogênio será o número de moles sobre volume. Concentração inicial será igual a 1,5 moles sobre o volume. Então, temos que a concentração inicial é igual a 0,75 molares. Então, já temos a concentração inicial do reagente e a concentração final do produto. Com isso, podemos fazer a tabela de equilíbrio. Então, temos aqui a nossa tabela: negativo para os reagentes, positivo para os produtos. A concentração inicial de tetróxido é de 0,75 molares e a inicial do produto é 0. No início não temos produtos. Então, sabemos que a final dos produtos é 0,06. Então, subtraindo com 0, temos 0,06. Este aqui vamos distribuir na variação. Então, subtraindo, temos 0,69. Então, já temos as concentrações no equilíbrio dos dois intervenientes da reação. Já podemos calcular o kC, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Os produtos estão ao quadrado porque temos o valor ali. Então, o kC será 0,06 ao quadrado sobre 0,69. Então, kC será igual a 5,2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, no exame, essa é a opção D. Então, temos o exercício número 36, onde dá-nos a reação de combustão de monóxido de carbono e pede-nos o valor da constante de equilíbrio, tendo como dados a temperatura em graus Celsius, o kP e a constante universal dos gases. Então, temos duas fórmulas que relacionam o kC e o kP e não podemos confundir. Temos o kP igual a kC vezes RT elevado à variação do número de moles, e temos o kC igual a kP vezes 1 sobre RT elevado à variação de moles. Então, nós queremos o kC. Então, primeiro temos que converter a temperatura em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. A temperatura em Kelvin será... temos 996 kelvins. Então, achar a temperatura, só nos falta a variação do número de moles, que é o somatório do número de moles dos produtos menos o somatório do número de moles dos reagentes. Então, a variação do número de moles serão 2 moles dos produtos menos 2 mais 1. Então, a variação do número de moles será 2 menos 3. Temos menos 1.
Então agora é só substituir. Kc será o Kp, 0,002 vezes 1 sobre 0,082 vezes 996 elevado a menos 1. Será 0,002 vezes 1 sobre 81,7 elevado a menos 1. Então Kc será igual a 0,163. No exame, essa é a opção A. Então, exercício número 38. Aqui dão-nos a solubilidade do carbonato de cálcio e querem saber o valor do produto de solubilidade. Então, na dissolução do carbonato de cálcio, temos cálcio 2 mais carbonato 2 menos. Então, o produto de solubilidade, o Kps, será a concentração de cálcio 2 vezes a concentração de carbonato 2 menos. O produto de solubilidade será S ao quadrado, S vezes S. Então, o Kps será igual a 9,33 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado. Será 8,7 vezes 10 elevado a menos 9. Então, esse é o produto de solubilidade. No exame, essa é a opção C. Exercício 39. Então, aqui dão-nos a concentração do ácido acético, o seu grau de ionização e querem a concentração hidrogeniônica e o pH dessa solução. Então, temos aqui o grau de ionização e a concentração. Com isso, podemos fazer a tabela de equilíbrio. Porque, vejamos, temos na ionização H+, mais AC-. Teremos algo do tipo. Então, para termos a concentração hidrogeniônica, podemos usar a tabela de equilíbrio. Então, aqui já temos que a concentração de ácido acético é de 0,1. Não temos nem as concentrações no equilíbrio e nem a variação das concentrações. Então, para encontrarmos a variação da concentração, podemos usar a fórmula grau de ionização vezes a concentração. Então, a variação, vamos dividir o 1% por 100, vai dar 0,01 vezes 0,1. Então, a variação será de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui sabemos que a concentração no início é 0. Então, distribuindo esse, 1 vezes 10 elevado a menos 3, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui é só subtrair. Então, aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, já temos a concentração de H+. Agora nos falta o pH. Então, como esse é um ácido fraco, temos que calcular primeiro o Ka, que será o grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. O Ka será 0,01 ao quadrado vezes 0,1. Ka é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o pH de um ácido fraco é o menos logaritmo da concentração, o menos logaritmo da raiz, vezes a concentração do ácido. Então, pH menos log da raiz de 10 elevado a menos 5 vezes 0,1. Então, temos log de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então,
menos logaritmo. Então temos pH igual a 3 e concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 3. Essa é a opção C. 10 elevado a menos 3 e 3. Exercício 40. Então, aqui temos a equação química e pede-nos a velocidade média da reação, dado que a velocidade média de formação do dióxido de nitrogênio é de 0,072. Então, quando calculamos a velocidade de formação de um interveniente da reação, nós não usamos o índice. Mas, quando calculamos a velocidade média da reação, temos que dividir pelo coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade média será igual a 0,0072, que é a velocidade de formação do dióxido de carbono, de nitrogênio, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade média será de 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. No exame, essa é a linha B. Exercício 41. Aqui pede-nos o grau de dissociação do ácido hipocloroso, dando a concentração do ácido e o pH do mesmo. Então, tendo o pH, nós podemos ter a concentração dos íons H+. Então, a concentração de H+ será igual a 10 elevado a menos pH. Então, a concentração de H+ será igual a 10 elevado a menos 3. Então, já temos a concentração de H+, e já o exercício já dá a concentração do ácido. Então, quando este ácido for dissociado, 0,1 molares vão se dissociar, se ele se dissociar por completo. Se o ácido for dissociado por completo, todos 0,1 serão dissociados. Então, esse 0,1 corresponde a 100% de dissociação. Agora, se nós tivermos 10 elevado a menos 3 molares, quanto de dissociação ele estará? A quanto de dissociação ele estará? Então, aqui é só fazer H3 simples. Então, o X é igual a 1%. O valor aqui já está em percentagem, porque nós estamos a calcular em percentagem. E não esqueçam, 10 elevado a menos 3 é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Exercício 43. É mais um exercício sobre produtos de solubilidade. Então, aqui querem a concentração de prata, dando como dados o produto de solubilidade de brometo de prata e a concentração dos íons brometo, dos íons de bromo. Então, temos que, solubilizando o brometo de prata, temos a equação prata mais bromo menos. Então, o produto de solubilidade KPS será a concentração de prata vezes a concentração de bromo. Então, nós queremos a concentração de prata, é só isolar. Então, KPS sobre a concentração de bromo será igual à concentração de prata. Agora é só substituir. Temos 5,2 vezes 10 elevado a menos 13 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2, igual a concentração de Ag+. Concentração de Ag+ será 2,6 vezes 10 elevado a menos 11. Então, essa é a linha B, 2,6 vezes 10 elevado a menos 11. Então, exercício 44. Dá-nos aqui a reação e dizem que a pressão inicial
da mistura dos reagentes é de 100 kPa. E no final restam 50% de monóxido de carbono. Com isso, nós podemos fazer a tabela de equilíbrio, porque querem a pressão no equilíbrio. Então, temos aqui a nossa tabela de equilíbrio. Negativo para os reagentes, positivo para os produtos. Então, nos produtos, sabemos que inicial temos 0. E dizem que temos 50%, temos 100 kPa para a mistura de reagentes. Então, podemos dividir isso em 50. E dizem que sobram 50% da quantidade inicial de monóxido de carbono. Então, 50% de 50 é 25. No equilíbrio temos 25 de monóxido de carbono. A subtração aqui vai dar 25. É só distribuir o 25. Então, aqui subtraindo temos 25. Aqui somando temos 25. Então, a pressão total vai ser igual a 75. Essa somar todas as expressões vai dar 75. Essa é a opção B, 75. Então, aqui pede-nos o volume em litro de duas soluções de ácido clorídrico, uma de 2 molares e outra de 6 molares, que devem se juntar para formar uma solução de 500 ml e com 3 molares. Então, esse é o nosso volume final, essa é a nossa molaridade final. Então, essa pode ser a nossa molaridade 1 e a molaridade 2. Querem saber que volumes correspondem a essas duas molaridades para formar uma solução de 500 ml. Então, queremos o volume 1 e o volume 2. Temos a expressão volume 1 mais volume 2 é igual ao volume final. Então, podemos calcular primeiro o volume 1. Aqui será volume 1 igual ao volume final menos o volume 2. Substituindo, aqui vou converter direto em litros. Está em ml, convertendo em litros. Então, temos que o volume 1 é dado por essa expressão. Então, vamos para a fórmula. Volume 1, molaridade 1 vezes o volume 1, mais a molaridade 2 vezes o volume 2, igual a molaridade final vezes o volume final. Então, agora é só substituir. A molaridade 1 é igual a 2 molares, vezes o volume 1 é toda essa expressão, 0,5 litros menos o volume 2, mais a molaridade 2, que é de 6 molares, vezes o volume 2. A molaridade final, 3 vezes 0,5. Então, agora é só distribuir matemática. 2 vezes 0,5 dá 1, menos 2 vezes o volume 2, mais 6 vezes o volume 2, igual a 1,5. Então, aqui temos que isolar o volume 2. Então, 1, 2, 6 V2. Então, aqui teremos mais 4 V2, igual a 1,5. Então, 4 V2 será igual a 1,5 menos 1. E o volume 2 será igual a 0,5 sobre 4. Então, o volume 2 será igual a 0,125. Então, nós já temos o volume 2, podemos calcular o volume 1 pela expressão. Então, é só substituir. O volume 1 será igual a 0,5 menos o volume 2. Então, o volume 1 é igual a 0,5 menos 0,125, igual a 0,375.
Então temos que o volume 1 é 0,375 e o volume 2 igual a 0,125. Então é a opção A. Exercício 50. Então, pede-nos o tempo necessário para se depositar 50 gramas de prata no processo eletrolítico, que tem intensidade de corrente igual a 9,5 amperes. Então, pede-nos o tempo. O tempo podemos isolar na seguinte fórmula: quantidade de energia ou quantidade de carga igual a intensidade vezes a variação do tempo. Então, nós podemos isolar o tempo, mas nós não temos a quantidade de carga. Então, nós sabemos que na massa de prata, 0,8 gramas, 108 gramas de prata, estão contidos 96.500 colombos. Então, quantos colombos estão contidos em 54 gramas? Então, traga 3 simples, 54 vezes 96.500 sobre 108. Então, temos 48.250. Temos 48.250 colombos. Então, agora já podemos substituir. Temos a intensidade, temos a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga é 48.250, que é igual à intensidade, 9.065 amperes, vezes a variação de tempo. Então, 48.250 dividido por 9,65 igual à variação de tempo. Temos variação de tempo igual a 5.000 segundos. Mas aqui no exame dão-nos hora, minutos e segundos. Querem saber quantas horas, quantos minutos, quantos segundos. Então vamos converter esses 5.000 segundos em minutos primeiro. Então sabemos que 60 segundos estão para 1 minuto. Então 5.000 segundos estão para x. Então x, então temos 83,333 minutos. Então vamos converter para a hora. 60 minutos estão para 1 hora. 83,333 estão para x. Então x, temos 1 hora,39. Temos 1 hora,39. Então temos 1 hora e 0,39 horas. Então vamos converter 0,39 horas em minutos. Então 1 hora está para 60 minutos. Então 0,39 horas está para x. X será igual. Então temos que 0,39 horas equivale a 23,4 minutos. Então já temos 1 hora, 23 minutos e 0,4 minutos. Agora precisaríamos converter os 0,4 minutos em segundos. Mas como o nosso exame já nos diz que é 1 hora 23 minutos, não tem outra opção com 23 minutos, então os 0,4 minutos podem converter vocês para ver se dá 20 segundos. Mas é isso. A opção é 1 hora 23 minutos e 20 segundos. Vamos para o último exercício a ser resolvido nesta sequência. Exercício número 54. Então, quantos átomos de carbono tem um alcano de 42 átomos de hidrogênio?
pede-nos o número de átomos de carbono em um alcano de 42 hidrogênios. 42 átomos de hidrogênio. Sabemos que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Então, nós temos, o exercício diz que temos 42 hidrogênios. Então, esse 42 corresponde a 2n mais 2. Então, nós queremos saber o valor de n. Então, 2n mais 2 é igual a 42. Então, agora é só isolar o n. Então, 2n igual a 40, n igual a 20. Então, temos 20 átomos de carbono. Então, será C20H42.